Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de pregações sobre os mesmos assuntos, os mesmos livros que a gente tem falado na nossa EBD. E chegamos na parte do livro de Juízes. Então, a mensagem que eu vou trazer hoje, e que queremos pedir para que Deus esteja falando conosco, ela está no livro de Juízes. E eu vou pedir agora que Deus esteja nos abençoando, acalmando os nossos corações, para que a gente possa ouvir o que Ele tem preparado para a gente aqui. Senhor, mais uma vez, entramos na Tua presença para te pedir que o Senhor esteja agora nos direcionando, abençoando nesse momento, que Teu Espírito seja livre para falar conosco, seja livre para tocar em nossos corações aqui nesse momento e que o Senhor esteja trazendo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Juízes é um livro, para quem gosta de filmes de ação, é um livro bem pesado. É um livro que tem muita ação, muita guerra, muita batalha, e é um dos livros mais pesados de toda a Bíblia, que tem assuntos mais pesados, que tem passagens mais pesadas, e a gente vai tratar exatamente de uma dessas passagens aqui hoje. Para quem assiste filme, com certeza os irmãos já devem ter visto, aqueles filmes que começam com a imagem do final, que a primeira cena do filme é como acaba. E, às vezes, o próprio personagem fala, você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui. E é dessa forma que eu quero começar o nosso pensamento sobre o livro hoje. Quero começar pelo último versículo de Juízes. O último versículo de Juízes, Juízes 21, 25, ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o autor termina o livro com essa frase. Ele termina dizendo, de uma forma desanimada, de uma forma triste, de uma forma melancólica, que naquela época não tinha rei em Israel. E cada um fazia o que queria. Era isso que estava acontecendo. E aí a gente precisa voltar lá para o início, para onde a gente parou na última pregação, até no livro de Josué, para saber como que tinha acabado o livro de Josué para começar o período dos juízes. Como a gente tinha falado da última vez que eu estive aqui, o livro de Josué ele termina com a renovação da aliança com o povo. O povo renovando os votos dele com Deus, prometendo mais uma vez para Deus que eles seguiriam o caminho correto, que firmariam a sua parte da aliança, que não abandonariam, que não cometeriam os mesmos erros que eles já haviam cometido no passado. Só que aí Josué morre, Josué vem a falecer, e acontece um erro muito grande nesse período, que é o quê? Não existe uma passagem de liderança de Josué para mais algum líder que viria após ele. A gente viu que quando Moisés faleceu, houve uma passagem de liderança dele para Josué. E quando Josué falece, apesar de ele ter sido um homem grandioso diante de Deus, feito muitas coisas boas, esse foi um grande erro que ele cometeu. Ele não deixou um líder preparado para conduzir o povo. E aí serve já até uma pequena aplicação para a gente, para você que possui cargo de liderança. Sucessão faz parte da liderança. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente está fazendo no nosso cargo de liderança, que a gente não pensa em quem a gente vai deixar no nosso lugar, caso a gente não esteja mais ali. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente sempre precisa ter alguém caminhando com a gente, alguém que esteja preparado para poder nos substituir, caso seja necessário. E Josué acabou não fazendo isso. E não é levantado um líder para conduzir o povo de Israel. E aí as coisas começam a dar errado, que aí entra o livro dos juízes. Na verdade, os juízes, que a Bíblia fala, quando a gente pensa em juízes na nossa cultura, a gente acha que é alguém que julga apenas. E naquela época não era assim. Os juízes eles eram homens mais líderes militares do que líderes judiciais. Então eles eram líderes que eram levantados para dirigir o povo contra um outro povo que estava oprimindo eles. E aí a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas o que acontece? Logo no capítulo 1, a gente vai ver que as coisas já começam a dar errado. No capítulo 1, versículo 28, diz assim: quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Então, o que mostra aqui já nesse versículo? Que o povo de Israel não expulsou
os cananeus. Ao invés de expulsar, de cumprir o que Deus havia mandado, que era expulsar todos eles da terra, até mesmo matar todos eles, não. Ele permite que alguns cananeus fiquem no lugar para quê? Para servirem para eles de escravos, para trabalharem para eles. E aí começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo errado por quê? Porque eles começam a se misturar com aqueles povos que haviam sido mantidos no local. No capítulo 2, versículo 3, Deus condena essa atitude, que diz assim: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Ou seja, o que está querendo dizer? Que Deus fala, então vocês não expulsaram eles, vocês não destruíram eles, então tá bom. Então, a partir de agora, eles não vão servir vocês. Eles vão ser adversário de vocês. Eu vou levantar eles como seus adversários. E vocês vão estar presos a eles. Vocês não vão conseguir se desenvolver, porque eu não permitirei, porque vocês não fizeram aquilo que eu mandei. Então, é assim que começa o livro de Juízes. Deus condenando o povo logo de cara. Ou seja, em 2 capítulos, a gente já vê que toda aquela renovação de aliança que Josué havia feito, ela cai por água abaixo. Ela não existe mais. Em 2 capítulos, a gente já vê que a dinâmica do livro vai ser completamente diferente. A gente viu uma dinâmica de livro em Josué, de um povo que era abençoado, que ganhava praticamente todas as batalhas. Em Juízes, a gente vai ver uma dinâmica completamente diferente. A gente vai ver uma dinâmica que é um desenho cíclico, que muitos devem conhecer, que é o mais famoso que acontece em Juízes. Um desenho cíclico que acontece o quê? O povo peca, é um ciclo de pecado, opressão e libertação. O povo peca, Deus condena e permite que outro povo oprima o povo de Israel. O povo de Israel se arrepende, clama, pede perdão a Deus. Deus levanta um juiz. Esse juiz liberta o povo. O povo é liberto e, ao invés de seguir os mandamentos de Deus e andar no caminho certo, o que o povo faz de novo? Peca. E aí, quando o povo peca, Deus vem e oprime com outro povo. E assim, eles ficam num ciclo. E esse ciclo se repete durante todo o livro de Juízes. Durante todo o livro, a gente vai ver que isso acontece. O povo de Israel não consegue sair desse ciclo. E no capítulo 2, também, logo de cara, Deus ele mostra esse ciclo do versículo 18 ao versículo 22. Capítulo 2, versículo 18 ao 22, ele vai dizer assim: sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele, e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Ou seja, sempre quando o povo se arrependia, Deus levantava um juiz, e o povo era liberto. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos, e se comportavam ainda pior que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Quando o juiz morria, voltava tudo pior do que tinha começado. As coisas iam piorando. Eles pecavam cada vez mais. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como os fizeram seus antepassados. Ou seja, a perspectiva para o livro de Juízes é muito triste. É muito triste, porque o povo de Israel ele entra numa espiral descendente. Esse círculo ele vai piorando cada vez mais, como o próprio autor diz. Cada vez os pecados deles se tornam mais graves. Cada vez eles vão pecando mais. Cada vez que Deus levanta um juiz, liberta o povo, o juiz morre, ao invés deles continuarem no caminho correto, não, eles pecam. E pecam de forma pior do que eles haviam pecado antes. Eles vão piorando, cada vez mais, cada vez mais. E tanto os pecados do povo, quanto os próprios juízes. Isso que é interessante. Quando você lê a história de todos os juízes, a gente vai ver que cada vez que um juiz é levantado, esse juiz é pior que o juiz anterior. Esse juiz, ele mesmo, o juiz que é usado por Deus para libertar o povo, ele demonstra erros gravíssimos em muitos casos. A gente pode lembrar de Sansão, por exemplo, que foi um dos últimos. Quantos erros Sansão não cometeu? Ou seja, a moral, a ética
do povo de Israel, ela vai indo por água abaixo, cada vez mais. Cada vez mais. Ela vai piorando, piorando, piorando. E aí a gente pensa na nossa vida. A gente pensa nos nossos ciclos. E, infelizmente, a gente tem muito desse ciclo na nossa vida. Muito. Na maioria das vezes, quando a gente se aproxima mais de Deus, é quando a gente está mais em dificuldade. Quando a gente está passando pelas nossas maiores aflições. São as épocas que a gente mais se aproxima de Deus. Eu lembro que isso aconteceu comigo, quando eu estava passando por uma dificuldade, eu estava morando sozinho. E foi a pior época, entre aspas, da minha vida. E eu lembro que era a época que eu estava mais próximo, buscando mais um relacionamento mais íntimo com Deus, porque eu precisava sentir aquilo. Eu estava me sentindo sozinho, eu estava me sentindo desamparado. Então, eu buscava a Deus cada vez mais, para poder ter esse contato com Ele. E aí, quando as coisas melhoram, quando as coisas na nossa vida, que Deus nos abençoa, e as coisas melhoram, ao invés da gente continuar buscando cada vez mais essa comunhão, esse relacionamento, o que a gente faz? A gente abandona. A gente acaba deixando para lá. Por quê? Porque está dando tudo certo. E a gente acha que não precisa. A gente acaba achando muitas vezes até que as coisas estão dando certo porque a gente está fazendo certo. E a gente esquece de Deus. E acaba deixando Deus de lado. E é o que o povo de Israel fez. É o que o povo de Israel fez. E aí, durante todo o livro de Juízes, isso vai se repetindo, as coisas vão ficando mais feias, as coisas vão ficando mais graves, até que a gente chega aonde termina o livro, que é, como eu falei no começo, a imagem que o autor fala, em que naquela época não existia rei, e cada um fazia o que queria, e estava uma bagunça. Quando a gente chega lá, é lá no versículo, a partir do capítulo 17, lá no final, a gente vai ver as piores histórias que eu posso dizer para vocês que tem narradas na Bíblia. Na Bíblia toda. São as histórias mais pesadas que se encontram na Bíblia. A partir do capítulo 17, a gente vai ver, a gente não vai falar dessa passagem, mas a gente vai ver que tem um homem que rouba a própria mãe, aí ele devolve o dinheiro para a mãe agradece por ele ter roubado, por ele ter devolvido o dinheiro para ela, e faz um ídolo de metal com o dinheiro que ela devolveu para ele, que ele devolveu para ela. E aí o homem faz o quê? Ele contrata um levita particular dele e coloca o filho dele como sacerdote, para eles adorarem o ídolo de metal dentro da casa deles. Isso acontece no capítulo 17. Ou seja, é uma coisa bizarra perto daquilo que a gente conhecia e das regras que eles podiam seguir. E aí a gente passa um pouquinho e chega no capítulo 19. E o capítulo 19, sim, pode ser uma daquelas passagens mais pesadas de toda a Bíblia, se não for a mais pesada de toda a Bíblia. E aí é o capítulo que eu quero ler com os irmãos. O capítulo 19 diz assim: Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá, para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo, 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo, e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse a seu genro: coma alguma coisa antes de sair. E os 2 se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite, e alegre o seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu, e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou e estava pronto para partir. Outra vez, o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se prepararam para partir, o sogro disse: já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre o seu coração. Amanhã você poderá levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos, com suas celas e sua concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade de Jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu, e essa frase é muito importante: não podemos ficar numa cidade estrangeira, que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades.
Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim. E pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar. Embora tenhamos tudo o que precisamos, temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ou seja, era muito perigoso. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam junto. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com o meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta com as mãos na soleira. Ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pense bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Irmãos, essa passagem é muito pesada. É muito pesada e tem uma série de erros cometidos aqui. E a gente vai ver alguns deles. No capítulo 20 e no capítulo 21, o que acontece? Dando uma resumida para depois. O levita mandou uma parte da concubina para cada tribo de Israel. As tribos de Israel se revoltam. E elas falam: vamos fazer uma reunião. Elas pegam os líderes de cada tribo, se reúnem. E eles colocam algumas regras. A partir de agora, nenhum de nós vamos dar as nossas filhas em casamento para os homens da tribo de Benjamim, que tinham cometido aquela perversidade. E, além disso, quem não estiver presente conosco nessa reunião, nós vamos matar. E aí eles se reúnem. E nessa reunião eles decidem entrar em guerra contra Benjamim, contra a tribo de Benjamim, que era parte de Israel. Ou seja, uma guerra civil é instaurada. O próprio Israel lutando entre eles mesmos. A gente vai ver na Bíblia diversas passagens que povos de fora lutam contra Israel. E aqui não. Aqui é o próprio povo em guerra. As outras tribos, elas entram em guerra, alguns morrem, mas no final das contas, sobram só 600 homens da tribo de Benjamim. Eles matam todo mundo. E quando eles matam todo mundo, depois de matar todo mundo, eles param e pensam: o que a gente fez? A gente praticamente exterminou uma tribo de Israel. Uma tribo que Deus tinha dado para o povo. O que a gente vai fazer? E aí eles tentam remediar aquilo que eles fizeram. Aí eles lembram da promessa que eles tinham feito de que quem não fosse na reunião, eles iriam matar. Tem uma cidade, representantes de uma cidade que não foram, que é Jabes de Gileade. Eles voltam para aquela cidade, matam todo mundo dessa cidade. E pegam só as filhas virgens. E trazem e dão as filhas virgens daquela cidade para a tribo de Benjamim. E mesmo assim ficam 200 homens solteiros. E eles falam: mesmo assim não vai dar, está faltando mulher. O que a gente faz?
Eles dão a ideia para os benjamitas irem a Siló e sequestrarem as mulheres de Siló para trazerem para eles. E eles vão em Siló, sequestram as mulheres de Siló, trazem para eles. E aí eles completam as mulheres para os 600 homens que haviam sobrado. E aí o autor do livro termina assim: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Olha a situação que o povo de Israel tinha virado. Eles estavam em guerra civil, não existia mais moral nenhuma. E a gente não está falando aqui de uma moral uma moral do cristianismo, uma moral da lei que Deus tinha dado para eles. Não, a gente está falando de uma moral básica. Não existia mais nada. O pecado tinha destruído tudo. O pecado tinha acabado com o povo de Israel. E aí, quando a gente olha para essa passagem bizarra, pesadíssima, que a gente vê no capítulo 19, a gente vai ver que o primeiro erro é uma liderança espiritual corrompida. A gente tem que olhar para o levita. A gente esquece um pouco do levita quando a gente olha o que as pessoas de Benjamim fizeram com a concubina. Mas olha as atitudes do levita, que era um líder espiritual. O levita, ele era separado por Deus. Ele tinha que dar o exemplo. Ele tinha que ser responsável. Ele tinha que servir no templo. E olha as atitudes dele. Primeiro, o casamento dele é todo errado. Ele pega uma concubina, que provavelmente ele tinha pego essa concubina só para o prazer dele. A concubina foge e volta para a casa do pai dela. Ele vai atrás da concubina. Aí ele volta com a concubina. E aí é muito interessante a frase que a Bíblia coloca, quando os homens chegam na porta do idoso e pedem para que ele seja colocado lá para fora, né, para eles abusarem dele, igualzinho em Sodoma e Gomorra, para quem lembra, com Ló e os anjos, igual. E aí o levita faz o quê? Ele empurra a mulher para fora. Ele coloca ela para fora. E o idoso, em vez de tentar proteger aquilo e não deixar aquilo acontecer, não. Ele está preocupado com o quê? Com a própria honra dele. Ele fala, isso não pode acontecer na minha casa. Isso vai ser uma vergonha para mim. Então toma a minha filha e a concubina dele. E aí o que acontece? Os homens violentam a concubina durante toda a noite e como o levita está? Dormindo, em paz, tranquilo com o que está acontecendo lá fora. E quando acorda de manhã, que ele vê a concubina na porta da casa dele, qual que é a reação dele? Levanta, a gente tem que ir embora. Olha o que ele fala para a concubina. Levanta que a gente tem que ir embora. Ele não está nem aí para o que aconteceu. Ele não está nem um pouco preocupado com o absurdo que havia sido cometido ali. Ele trata a concubina com o maior desprezo possível, porque ele estava preocupado com a honra dele, ele estava preocupado com a integridade dele, ele estava preocupado só com ele. E aí, ele coloca ela no jumento, quando vê que ela provavelmente estava morta, né, porque a Bíblia fala que não houve resposta, então ela provavelmente estava morta, ele coloca ela no jumento, chega em casa e esquarteja ela. E uma das regras que o levita tinha que seguir é que, se morresse alguém da tribo de Levi, ela devia ser enterrada na mesma hora, no mesmo momento. Não podia passar um dia sem que ela fosse enterrada. Ele leva ela para casa, provavelmente passou alguns dias, ele tem tempo para esquartejar o corpo dela, para enviar o corpo dela para cada uma das tribos de Israel. Olha o estado que a liderança espiritual de Israel se encontrava. Estava completamente caída. E aí a gente tem que olhar para a nossa vida. E entender que quais lideranças espirituais a gente tem seguido. Como tem sido a nossa submissão às nossas lideranças espirituais. Se a gente seguir uma liderança espiritual corrompida, a gente vai se corromper também. E, infelizmente, isso está cheio no meio evangélico hoje em dia. Está cheio. O que mais se tem é liderança espiritual corrompida. A gente precisa prestar atenção onde a gente está vendo, o que a gente está vendo, quem a gente está se inspirando, e se a gente tem
o principal, se a gente tem uma liderança espiritual verdadeira, a gente precisa ter o compromisso, a gente precisa ser servo, a gente precisa ser submisso a uma liderança espiritual colocada por Deus. E aí, quando eu falo disso, eu não estou falando só de pastor, gente. Graças a Deus a gente tem nossos pastores aqui muito bons e devemos ser submissos a eles naquilo que eles pedirem e naquilo que eles nos orientarem. Porque a gente crê que eles são servos usados por Deus para isso. Mas a gente também é liderança espiritual em algum lugar que a gente está envolvido. Todos nós somos. A gente influencia outras pessoas. Você pode ser uma liderança espiritual na sua casa. Se você é mãe, se você é pai, você é um líder espiritual ali dentro. Se você é filho, você pode ser um líder espiritual para o seu irmão mais novo, para o seu irmão mais velho, ou para o seu próprio pai, que te vê como referência. Todos nós exercemos certo tipo de influência sobre a vida de alguém. E como tem sido essa nossa liderança espiritual? A gente tem influenciado positivamente com as nossas atitudes, ou a gente tem sido aquela pessoa que você conhece no seu trabalho, que se diz crente, e todo mundo fala, eu não quero ser crente porque eu não quero ser igual àquela pessoa. Isso é uma liderança espiritual corrompida. Falta de testemunho. Falta de zelo por aquilo que você diz servir, por aquilo que você diz seguir como forma de vida. A gente precisa pensar como a gente tem exercido essa liderança. E o outro ponto é o quê? A perda de referência moral. Em Israel não existia mais referência moral nenhuma. E é isso o que acontece com o pecado nas nossas vidas. O pecado é como se fosse uma bola de neve, numa descida, na montanha, na avalanche. Se você deixar, ele vai descer e aquela bola vai tornar maior. E vai crescendo, e vai crescendo. E ela vai começar a destruir tudo. Primeiro ela vai destruir a árvore que ela passa em cima. Depois ela vai destruir uma cidade quando ela chegar lá embaixo. O pecado traz consequências individuais e comunitárias. Ele traz consequências para mim primeiro, depois ele vai trazer para minha família, depois ele vai trazer para o meu trabalho, depois ele vai trazer para a igreja que eu faço parte. E ele vai destruir tudo que tem ao meu redor. Quem sabe até a minha igreja inteira, igual o povo de Israel foi destruído pelo pecado. O povo de Israel, ele vivia ao lado de Deus. Deus se manifestava para eles através de milagres que eles podiam ver, palpáveis. E mesmo assim, eles deram liberdade para o pecado. E o pecado se transformou nisso. E destruiu tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. Como a gente tem lidado com o pecado na nossa vida, irmãos? A gente tem deixado ele crescer? A gente está acomodado com ele? Ou a gente tem tentado lutar? Ou a gente tem pedido a ajuda do Espírito Santo para superar aquilo? Porque a gente vai chegar num ponto que, se a gente estiver acomodado com o nosso pecado, a gente vai achar que aquilo é normal e não vai ser mais pecado para a gente. Para o levita, aquilo que ele estava fazendo era normal. Para o povo de Israel, aquilo tudo que estava acontecendo era normal. E aí a gente tenta solucionar o problema do nosso pecado com outro pecado. Eles têm a brilhante ideia de resolver a situação matando todo mundo. E aí, quando eles veem que a ideia brilhante dele tinha sido errada, eles têm a brilhante ideia de, para resolver, matar mais pessoas. E aí, quando eles veem que não deu certo, eles falam, não vamos matar, então vamos fazer o quê? Vamos sequestrar. Olha isso. Não tem mais régua de nivelamento do que é certo e do que é errado. Quando a gente deixa o pecado tomar conta da nossa vida, a gente perde a noção do que é certo e do que é errado. A gente começa a tomar atitudes que a gente acha que é certo, e culpar os outros, e culpar Deus, e culpar qualquer pessoa, menos a gente. Nossa, Gregory, mas isso é pesado. É pesado. Isso é triste. Isso é muito triste, ver o livro de Juízes, olhar para o livro de Juízes e ver que o autor termina o livro falando, praticamente em outras palavras, naquela época não tinha o que fazer. Naquela época não tinha mais salvação. É como se o autor estivesse dizendo isso. E se a gente para o entendimento do livro aqui, a gente sai daqui triste, a gente sai daqui depressivo, porque eu vou olhar para mim e vou falar, realmente, eu não tenho jeito. O pecado na minha vida vai se tornar cada vez maior e não vai ter o que fazer. E é triste. Só que, graças a Deus,
Não é assim que a gente tem que terminar o livro de Juízes. O livro termina assim. A história cronológica, a narrativa termina assim. Mas no meio de toda essa narrativa, a gente consegue encontrar o agir de Deus. E 2 pontos para a gente terminar, que é como a gente consegue enxergar o agir de Deus aqui nesse final trágico, nesse final desesperançoso, onde a gente não enxerga uma saída. O primeiro ponto, e que eu já falei um pouquinho dele aqui, é que a gente precisa de liderança referencial. O livro de Juízes, o grande problema é que não tem liderança referencial. A gente precisa ter essa liderança, a gente precisa ser essa liderança. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Homens, nós precisamos assumir a liderança espiritual do nosso lar. A gente precisa ser referência para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e enxergar e falar assim: eu preciso servir a Deus igual o meu pai serve. Mulheres, a mesma coisa. Vocês precisam estar ao lado dos maridos, para os maridos entenderem e poder entender que, se eu falhar, minha mulher vai me levantar. Porque ela é um exemplo espiritual, ela é uma liderança espiritual também para o nosso lar. A gente precisa exercer isso na nossa vida e trazer isso para a igreja. A gente não pode depender dos nossos pastores, gente, dos nossos líderes de ministério. Imagina o peso de você querer colocar nas costas tudo aquilo que a igreja faz de errado nas costas do seu pastor. E de culpar o seu pastor porque, se aquela igreja está desse jeito, é culpa do pastor que não fez o trabalho certo. É claro que os pastores precisam também, assim como qualquer um, olhar para si e entender se está fazendo certo ou se não está fazendo certo. Mas, independente disso, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa assumir a responsabilidade de sermos lideranças referenciais. E qual que é a nossa liderança referencial? É Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele veio à Terra como humano e não pecou. A gente pode olhar para o nosso pastor, a gente pode olhar para o nosso líder de ministério, a gente pode olhar para o nosso marido, para o nosso pai. Uma hora ou outra, ele vai falhar e ele vai te decepcionar. Jesus não. Por isso que a gente precisa olhar sempre para Jesus. E entender que ele fez o que fez para que a gente pudesse ter vida e não terminasse como o livro de Juízes. Só que para isso a gente precisa agir. Para isso a gente precisa assumir essa responsabilidade. E por último, quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente, como um todo, ele inteiro, a gente vê que quem é o herói da história é Deus, e não os juízes. Deus age através da vida dos juízes. E glória a Deus por isso, porque se dependesse da vida dos juízes, o povo de Israel não existiria mais. Toda vez que o povo é liberto, é pelo agir de Deus, é por iniciativa de Deus. E isso, sabe o que traz para a gente? Traz paz e traz esperança. Porque a gente sabe que, apesar dos nossos líderes corrompidos que a gente tem no nosso país, no nosso trabalho, às vezes até na nossa casa, Deus está liderando acima de todos eles. E a gente não depende de mão humana para nada, para o nosso principal objetivo, que é o nosso lar celestial. A gente pode depender de mão humana para coisas terrenas. E isso a gente vai passar e não tem o que fazer. Mas para o nosso objetivo principal, que é a salvação, que é a vida no céu com Jesus, a gente não depende de mão humana para nada. É dele o agir e o efetuar. É ele que está liderando tudo isso. A gente não pode colocar a nossa esperança em qualquer líder humano, qualquer um que seja. A gente tem que colocar sempre a nossa esperança em Deus, porque é ele que levanta os líderes. Você concordando com ele ou não concordando com ele. É ele que levantou. E é ele que está agindo através da vida daquele líder. Seja de forma positiva para nós, ou seja de forma negativa. É ele que está acima de tudo e de todos. Ele que é o herói da história. É Deus. E quando a gente olha para os juízes, a gente consegue aprender o que com eles? A gente consegue aprender que
mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo estando em um mundo completamente corrompido, sem moral, sem ética, sem nada, eles se permitiram ser usados por Deus. E foram usados por Deus na redenção do povo dele. Hebreus 11, 32 e 33 vai falar assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Lá em Hebreus, os juízes são lembrados como homens que, por meio da fé, conseguiram vencer. Esses homens falhos que nós falamos, esses homens com erros, esses homens que, se dependesse deles, não conseguiriam, se permitiram ser usados por Deus. E foram, e são lembrados lá no Novo Testamento pelo autor de Hebreus. A gente sabe também que a gente é falho. A gente sabe dos nossos pecados, a gente sabe dos nossos erros. Mas a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente reconhece que a gente é fraco, é aí que Deus age. E aí é que Deus nos levanta. E aí é que Deus trabalha nas nossas vidas e através das nossas vidas. A gente precisa se permitir ser usado. A gente precisa se permitir ser uma referência espiritual onde você estiver. Para que o seu redor não tenha o mesmo fim que o povo de Israel teve nesse momento da história. Que a gente possa se permitir a isso. Que a gente possa abaixar a nossa cabeça, ajoelhar no nosso quarto e falar: Deus, eu sou falho, eu sou pecador. Eu não quero que esse pecado tome conta da minha vida. Eu quero lutar contra esse pecado até o último dia da minha vida. E assim ser usado por Ti, aonde eu estiver. Que essa seja a nossa oração. Que a gente faça disso o nosso modo de vida. Não importa aonde a gente estiver. Não importa em qual circunstância. Porque o herói da história, que está comandando tudo, é Deus. E Ele não está dormindo. Ele está comandando. Ele está dirigindo tudo. Abaixa a cabeça. Senhor, quero Te agradecer. Porque mesmo nas tragédias, mesmo nas coisas difíceis, o Senhor está presente. Quero Te agradecer porque com essas tragédias a gente pode aprender. Com essas tragédias a gente pode fazer diferente. Quero Te agradecer porque o Senhor nos permite participar da Tua obra. O Senhor nos dá o privilégio de participarmos da Tua obra, Senhor. E quero Te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão por nos acomodarmos com os nossos pecados. Quero Te pedir perdão por realmente, às vezes, deixar para lá os nossos pecados e não nos preocuparmos com uma vida de santidade. Que o Senhor esteja nos incomodando, que o Senhor esteja nos quebrantando, para que a gente viva a cada dia, Senhor, uma vida de luta contra o pecado. Para que a gente possa ser referência na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Que a gente possa realmente ser usado por Ti, mesmo com nossas falhas, assim como os juízes foram usados, Senhor. Que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja nos colocando ao Seu dispor, Senhor, para que a gente possa realmente ser usado, aonde o Senhor quiser. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.